o comando define. Esse comando aqui ele é bastante interessante em algumas ocasiões para facilitar o entendimento do programa, ou até para você tornar mais prático a programação, mais prática a programação. Então, qual que é a função desse comando? Ele permite que você coloque um sinônimo no lugar do nome do dispositivo, do nome da porta, no caso. Ou de outras situações, né? Você pode definir um estado lógico ou um valor numérico. Então ele pode ser empregado em várias situações. Eu vou dar alguns exemplos aqui para depois vocês fazerem uma atividade, um exercício. Aqui então eu tenho o comando define, eu coloco aqui o jogo da velha, né? Define. Então, quando eu coloco esse jogo da velha aqui, o hashtag, né, que a gente chama hoje, eu estou na verdade estabelecendo uma diretiva para o compilador. Eu estou definindo que a palavra botão vai ser o sinônimo de port AF0. Então, onde eu colocar essa palavra botão, é como se eu estivesse escrevendo port AF0, estivesse colocando port AF0. A mesma coisa que eu defini para motor, port AF1, para LED, port BF0, para chave, port BF1. Eu dei alguns exemplos aqui são alguns exemplos. No exercício que vocês fizeram anteriormente, que eu passei aí na atividade anterior, a gente tinha o RA0 como chave liga-desliga, o RA1 como um sensor, o RB0 como esteira e o RB1 como sirene. Então eu posso usar esses sinônimos aqui, né, naquela atividade da esteira que contava os produtos, né? Então eu poderia usar o define, né, definindo a chave como port F0, o sensor como port F1, conforme está no exercício. RA0 é a chave, port F0. Sensor, port F1, esteira, port BF0 e sirene, port BF1. Port B, RB. F1, então é o RB1. Port BF0 é o RB0. E assim por diante, né? E aí aqui no caso, vou dar um exemplo aqui de um programa onde a gente está usando esse comando define. Aqui um projeto simples, fazer um programa em que um LED fique piscando enquanto o botão estiver acionado. A gente usar o comando define para definir o nome dos dispositivos. No caso, a gente vai ter uma entrada, que é o botão, e uma saída, que é o LED. O port BF0, então, vai ser a gente vai usar a palavra botão para representar o port BF0 e vamos usar a palavra LED para representar o port BF1. Aí eu estou definindo aqui, ó, trisB recebe 0B01. TrisB, então, a gente está definindo aqui uma entrada, que é esse 1 aqui, e uma saída, que é o 0. Port BF0 é o botão aqui, ó, port BF0. E port BF1 é o LED, que é a saída. Botão, entrada, LED, saída. Aí zerei as duas, a entrada e a saída aqui, né? Limpei o registro de entrada e zerei, desliguei, eu deixei o LED iniciando apagado. Aqui eu tenho um loop infinito, while in, e dentro desse loop infinito eu fico testando o botão aqui, verificando se o botão está ativado. Se o botão, né, que é o port BF0, estiver ativo, aí ele executa esse bloco aqui. Senão ele fica só testando o botão, testando o botão, testando o botão. Então, se o botão estiver ativado, ele vai fazer o quê? LED recebe 1, ou seja, port B F1 recebe 1, port B F1
recebe 1, LED recebe 1. Então, ativou o LED. Aí faz um delay de 500 mili, ou seja, fica meio segundo aceso, ativado, né? Depois ele desativa o LED apagado, aí mais meio segundo. E aí se eu volto aqui, né, se o botão tiver ativado, continuar ativado, ele repete novamente, acende e apaga o LED, acende e apaga o LED. Se ele voltar aqui, o botão já estiver desabilitado aqui, né, estiver em zero, aí ele fica, não executa mais, ele fica testando o botão. Testando o botão. No momento que o botão ativar novamente, ele vai executar novamente aqui a sequência. Se eu mantiver o botão pressionado, o LED fica piscando. Se eu só apertar o botão uma vez, o LED acende e apaga. Então, assim que funciona esse programa. Eu utilizei aqui, né, a palavra botão e LED para representar as portas aí do microcontrolador. Aqui eu vou usar o mesmo exemplo, só que eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou, além de definir, né, essas duas portas para o botão e para o LED, eu vou definir aqui os estados 1 e 0. Né, eu vou definir que a palavra ligado vai representar o estado 1. A palavra aceso também vai representar o estado 1. E a palavra apagado vai representar o estado 0. Por quê? Porque eu quero usar aqui a mesma coisa, né? Definir as entradas, a entrada e a saída. Zerei. Aí aqui dentro do loop, o que mudou aqui? Como eu defini aqui que o estado não é ligado, então aqui quando o botão, se o botão estiver ligado, que é onde tinha 1, eu coloquei então a palavra ligado. Por quê? Porque ligado representa 1. Então se o botão estiver ligado, aí LED também representa 1. Ó, aceso representa 1. Então LED recebe aceso, LED aceso, delay MS 500 ao mesmo tempo que eu coloquei lá, LED apagado, LED recebe apagado, recebe 0. Então aqui fica assim, para a leitura do programa fica fácil, fica bem prático para fazer a leitura do programa. E aí se você quiser ir usando as palavras, talvez demore um pouquinho mais trabalhoso para fazer, né, escrever. Não sei que você vai copiando as palavras e colando, né? Mas fica mais fácil de fazer a leitura do programa. Né? LED aceso, LED apagado. Então a gente define, né? Pode definir números. A gente tem que tomar cuidado para não usar aqui, né, nessas palavras aqui, palavras que já existem. Eu não posso usar um comando while para representar aqui, tem um sinônimo dele. While significa 1, não posso usar. Eu posso até criar um sinônimo para o comando while. Vou colocar em português aqui, talvez, mas tem que tomar cuidado. Então, aqui eu tenho outros exemplos, só exemplos. Né? Se a gente pegar a programação do Arduino, a gente vai ver que lá na programação do Arduino, por exemplo, eles usam muito a palavra high e low. Para quando você vai fazer aqui, por exemplo, LED recebe 1. Né? Aqui onde eu usei aceso ou ligado, ele coloca high é 1 e low é 0. Então, aqui, por exemplo, 3B.F0, aliás, LED recebe low. O que ele fez? Apagou o LED, desligou o LED. Se eu coloco LED recebe high, ele acende o LED. Então, posso usar palavras aí também, né, que está em inglês. Ligado, desligado, ou alto, high é alto e baixo, low é baixo. Representa os estados 1 e 0 aqui. Também posso usar aqui, ó, usado no Arduino, input, output. Então, 1 entrada, 0 saída. Então eu poderia aqui, por exemplo, eu quero definir o 3B F0 como entrada. Input. 1, input. 0, output. Então fica mais fácil aqui para lembrar, né?
Quando é 1, eu estou definindo como entrada, quando é 0, eu estou definindo como saída. Então são mais alguns exemplos aí. Tem várias situações que a gente pode utilizar isso aí. Tem que um pouco é a criatividade e a necessidade. Né? Coisas que podem facilitar a programação. Agora aqui o exercício, está lá na folha de atividade, vocês vão ter aqui uma furadeira, né, um sistema que controla uma furadeira automática, aonde eu tenho aqui uma sequência de passagem aqui da peça, onde os cilindros pneumáticos vão empurrando a peça até chegar onde a furadeira vai atuar. Então, eu tenho 3 sensores, S1, S2 e S3, que vão detectar a peça aí ao longo do caminho. Então, o sensor 1 detecta a peça, né? No caso, se ele detectar a peça, ele faz avançar o cilindro pneumático 1. Esse cilindro aqui. Ele vai levar a peça até onde está o sensor 2. Então, ele avança o cilindro 1. Quando o sensor 2 detecta a peça, ele recua o cilindro 1 e avança o cilindro 2. Leva a peça para lá. E aí o cilindro 1 recua aqui para quando vier uma nova peça. Ele tem que recuar. Recua o cilindro 1 e avança o cilindro 2. Automático. Então, quem faz avançar o cilindro 1 é a atuação que a hora que detecta, o sensor 1 detecta. Agora, ele não vai recuar depois de um tempo, como no exercício que a gente fez da esteira. Ele avançava, jogava a peça e depois de um tempo recuava. Jogava a peça aqui não, aqui a peça tem que chegar no sensor 2 e aí pode ser rápido, né? Uma coisa bem rápida. A hora que chegou aqui, o sensor 2 detectou, ele faz o cilindro voltar, ele dá o comando para o cilindro voltar e avançar o cilindro 2. O cilindro 1 volta, o cilindro 2 avança. E aí leva a peça até o sensor 3. Quando o sensor 3 detecta a peça aqui, ele atua, né, dá o comando para uma espécie de cilindro controlando uma furadeira. Então ele vai fazer esse cilindro avançar, né, com a furadeira, né, a gente chama de furadeira, então vai fazer a furadeira avançar para fazer a broca furar a peça aqui. Então, quando o sensor 3 detecta a peça, ele ativa a furadeira. Após 2 segundos aqui, 5, ele vai fazer um furo aqui durante 2 segundos, avançando a furadeira durante 2 segundos. Após 2 segundos, aí ele faz recuar. Ele desliga a furadeira, ela vai recuar automaticamente. Então, ele liga, depois de 2 segundos ele desliga. 2.000 milissegundos aqui. E aí, assim, sempre o sensor 3 aqui no caso, quando ele detectar a peça, e fizer a furadeira avançar, ele também automaticamente vai fazer o cilindro 2 recuar. O cilindro 2 recua, a furadeira avança. Então tem que recuar o cilindro 2 para poder também esperar, né, a próxima peça aí. Então sempre aí, bom, acaba o processo, depois de 2 segundos desligou a furadeira, ela vai recuar automaticamente. Mesma coisa, cada cilindro aqui que desliga, ele recua automaticamente. E aí, automaticamente, ele fica testando, né, se o cilindro, se o sensor detectar uma nova peça, ele começa todo o processo novamente. E aí a ideia é fazer o programa utilizando o comando define, onde eu vou definir aqui para o RH0, posso definir, deu uma sugestão aqui, sensor 1, sensor 2, sensor 3, né, RH0, RH2, cada um com um sensor, e o RB0 com o cilindro pneumático 1, o RB com o cilindro pneumático 2 e o RB2 com a furadeira. O RB2 é a furadeira. Então, vocês podem usar o define se quiser mudar esse nome, pode mudar, mas é uma sugestão.